chegar. Bruna, seja muito bem-vinda, querida. A Bruna não está no seu grupo, né? A Bruna está no grupo, sim, tá em outro grupo, né? Mas, Bruna, caso vocês tenham desenvolvido alguma coisa nos últimos dias, me manda, tá? Que hoje eu vou fazer uma correção um pouco mais objetiva mesmo, tá? Então, bom, tá todo mundo vendo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho a letra, né, para ficar mais fácil de todo mundo ver. Então, vamos lá. Esse aqui é o resultado do grupo Liderança do Gestor Escolar e seus impactos no clima, tá? Então, eu vou pedir para que vocês fizessem, primeiro, contextualizar um problema, tá? Eu vou colocar em outra cor só porque o vermelho fica difícil ver, tá? Então, a gestão Beleza, a escolar. gente colocou em cor só porque era a contribuição do pessoal, mas pode mudar, depois eu vou tirar. O que for aprovado, aí eu já vou deixar sem cor, para a Não, gente mas, ficar. não, mas é só mesmo para vocês conseguirem ler, entendeu? Porque se fica dessa cor, vocês não Aí fica conseguem ver ruim. na tela. Tá? Beleza. Que nem o laranjinha já dá, agora o vermelho é duro. Então, peraí. Então, vocês estão colocando que a gestão escolar exige muito mais do que competências, observa-se problemas como a comunicação ineficaz, conflitos interpessoais. Aí, o que eu vou pedir para você? Fonte, tá? Porque, empiricamente, a gente sabe disso, mas você precisa de alguém que diga isso. Entende? Então, olha, segundo Takahashi, segundo Silva, segundo Então, Fulano, Michê, eu até ia colocar. Daí depois, parece que eu li lá que a gente não coloca naquelas orientações, eu tinha entendido, eu fiquei pensando se a gente não colocava, não devia colocar. Mas então vou colocar, tem a põe. fonte, beleza. Sabe por quê? Eu te garanto que você vai achar pelo menos 10 pessoas que falam a mesma coisa. Sim, sim, os nossos artigos são bem parecidos, os que a Helenice, eu achamos, a Patrícia, bem Então, parecidos. isso não vai ser um problema, tá? Diante desse contexto, surge a necessidade de propor estratégias que fortaleçam a liderança, visando melhorar o ambiente, promover engajamento e prevenir, tá? Mas o que vem a ser o clima organizacional? A escola tem uma identidade própria, cada instituição, por isso não basta conhecer o projeto pedagógico. Isso aqui a gente está falando de definições. Inserir algum autor que fale sobre a definição de clima organizacional, tá? Depois eu vou te pedir que você me escreve no privado para eu te mandar o material de um autor que se chama Edgar Schein, que ele é o principal autor quando se fala de clima, tá bom? Aí você pega a Ok. definição dele. Porque Uhum. daí a definição de clima serve para qualquer instituição, escolar ou não, tá? Para instituição pública, para privada, né? Porque afinal de contas, a organização é um conjunto de pessoas mobilizadas por um objetivo. Então, se serve para um, serve para outro, tá? Daí, por isso, não basta conhecer apenas o PPP dessas organizações, é preciso compreender o que está por trás das práticas cotidianas, tá? Aí aqui, a cultura organizacional, a cultura escolar, o clima, tudo isso nesses três pontos. Clima, cultura, inserir definições. Eu mandei para vocês aquele o link do livro do Robbins. Lá tem essas definições. Pega de lá, tá? Fica mais fácil para você. Aí fala Ok. da liderança, processo social. Aí você precisa também, quando você está falando de liderança, destacar o que é liderança para o grupo. Por que eu estou falando isso? Porque a temática liderança é a temática provavelmente a mais estudada dentro da área de gestão e negócios. As pessoas têm muito interesse no tema. Então, cada autor define liderança de um jeito, tá? Então, o que eu sugiro a vocês? Escolham uma definição e vão nela. Só que aí vocês precisam falar o seguinte: olha, para fulano, liderança é aquilo, para ciclano, liderança é aquilo, para outro fulaninho é tal. Para fins desse trabalho, se optou pela definição tal. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? O exemplo mais usado na área de gestão e negócios, o que hoje é o mais moderno, tá? É a liderança, segundo Robbins, eu não lembro só do Robbins, tá? Que fala que liderança é um processo de influência, em linhas gerais. O líder não é aquele que fala melhor, não é o mais bonito, não é o mais alto, não é o mais rico, não é o que tem cargo. É aquele que exerce influência sobre as pessoas. E por essa influência,
Ele leva as pessoas a fazerem coisas que elas não fariam de livre e espontânea vontade, tá? Então, a liderança é um processo de influência que não depende de cargo, tá? Não depende de postura física, depende basicamente do nível de engajamento que essa pessoa é capaz de conquistar. Tá? Então, quando você está falando de liderança, é importante você deixar muito claro o que o grupo está entendendo como liderança. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, para quem é aluno de um curso de coach, liderança é a pessoa que vai ensinar você a ficar com postura, a usar roupas X ou Y, e não é isso que vocês querem fazer. Tá? Então, deixa muito posicionado o que significa esse fenômeno. Tá? Mas daí, recapitulando, daí, uma liderança autoritária pode gerar medo, insegurança. Aí, de novo, fonte. Quem disse que uma liderança autoritária gera medo? Por que eu estou falando isso? Porque tá cheio de estudo, tá? Eu até vou escrever aqui. Teoria de Hersey-Blanchard. O que é isso? Essa teoria diz o seguinte, que dependendo do nível de maturidade do seu liderado, o líder se modela. Então, por exemplo, Junara, vamos supor que você, Lenice, a Bruna e o Emerson dessem aula para diferentes tipos de alunos. Tá? Então, vamos supor que a Junara dá aula para criança do prezinho. A Lenice para ensino fundamental. A Bruna para ensino médio e o Emerson para faculdade. Desse grupo, desse conjunto de diferentes alunos, a turma do prezinho não pode ter autonomia. Por quê? É criança, não tem maturidade. Você não pode perguntar para uma criança todos os dias o que você quer almoçar, o que você quer jantar, porque se a criança puder escolher, o que ela quer? Batata frita. A gente sabe disso. Quando eu tinha 7 anos, eu não tinha um dente que não fosse cariado. Porque eu comia doce o dia inteiro. Meus pais trabalhavam que nem burro de carga todos os dias. Eu passei a minha infância comendo fandangos e Doritos e porcaritos. Por quê? Criança que tem muita liberdade, que não tem limite, não tem condições. Então, ela precisa de uma liderança autoritária, entendeu? Por isso que eu estou falando, cuidado com as assertivas que o grupo faz. Tá? Uma liderança autorizada, centrada em regras e controle, pode gerar medo e insegurança. Não necessariamente. Isso depende do nível de maturidade do liderado. Agora, a Helenice, ela já vai estar trabalhando com crianças maiorzinhas. Uma criança maiorzinha tem condições de escolher o que ela quer comer? Mais ou menos também, vamos e venhamos, né? Eu não tenho filho, mas fomos crianças, entendemos crianças, né? A Bruna vai estar dando aula para a molecada do ensino médio. Começa a ter um pouco mais de noção. E o Emerson, assim como eu dou aula para o pessoal da faculdade, é cavalo velho. Aí a pessoa já come salada na marra, mas come. Quer comer batata frita todo dia, mas percebe que não pode, entendeu? Então, por isso, cuidado com assertivas. Tá? Por isso que eu tô falando, antes de vocês começarem a escrever o texto, e o texto veio grande, tá com 13 palavras, tá com 13 páginas, tá? Sejam muito cuidadosos com cada linha do que vocês vão colocar, porque lembra, a gente não quer um texto enorme, a gente quer um texto que seja coeso, sucinto e que reflita a realidade. Então, cuidado quando você fala liderança autoritária é ruim, porque depende. Um outro exemplo, que dessa vez não tem nada a ver com a autonomia, tá? Ainda essa mesma teoria de Hersey-Blanchard. Vamos supor que vocês sejam líderes em um hospital, tá? Vocês são ali o médico-chefe do plantão. Chega uma pessoa esfaqueada depois de uma briga, toda zoada, machucada, coisa bem feia, tá? Não adianta, vamos supor que o Emerson seja esse médico-chefe. Não adianta o Emerson ver a pessoa lá estripada, virar e falar, liderança democrática, vamos lá, gente, vamos ver o que a gente faz. Porque não dá tempo, a pessoa morre. Tá? Então, essa questão de autoridade, de ser um processo mais democrático ou não, depende da maturidade e também do nível de urgência. Porque quando baixa o capa preta, alguém tem que colocar a faca na mesa e falar, eu resolvo, entendeu? Então, tudo isso para dizer
que sejam cuidadosos, tá? Porque o trabalho de vocês, de novo, ele não precisa ser grande, ele tem que ser preciso, sucinto e cuidado com lugares comuns, tá? Porque no lugar comum, uma pessoa que não estuda o tema, ela vai falar, que toda liderança autoritária é ruim. Olha, não necessariamente. A gente já viu aqui 2 exemplos que é melhor você ser autoritário. Quem é professor de criancinha não pode ser democrático, senão as crianças não vão aprender a ler nunca e vão ficar brincando o dia inteiro, tá? Daí, segundo Luck, é importante diferenciar os conceitos. Cultura organizacional, cultura educacional. Que bacana, né? Eu não conheço esse autor, mas bacana que vocês tenham falado. E aí vocês vão falar, distanciamento entre o ideal e a realidade, cabe à gestão escolar construir uma ponte, verdade. Aí vocês estão definindo uma escola eficaz, aquela que oferece espaço acolhedor organizado para a aprendizagem. Ótimo, mas quem foi que falou isso? Entende? Porque lembra, a gente está numa pós, por mais que existam coisas que pareçam muito óbvias, você tem que dizer quem foi que disse, porque, de novo, o relato, o que é uma escola eficaz, né? Para este contexto, é um espaço acolhedor, organizado, propício à aprendizagem, manter a comunicação aberta com as famílias. Tá bom, mas será que tem outros elementos? Será? Quem que disse isso exatamente? Tá? E o que vocês podem fazer? Pegar diferentes autores que definam o que significa uma escola eficaz, tá? Porque quando a gente está falando de eficácia, deixa aqui o que é eficaz. Uma pesquisa rápida de Google, tá? Eficaz é algo que produz o efeito desejado, tá? O que significa isso? Significa que você está focando no resultado e meio que você não está olhando o que custa. Por isso, de novo, cuidado com termos. Eu vou explodir um pouco esse conceito, vou jogar essa telinha aqui, tá? Na aula 1 de qualquer curso de administração, você vai entender a diferença entre ser eficaz e ser eficiente. Eficaz, por exemplo, é quando o prédio pega fogo e todo mundo sai correndo da sala de aula. Todo mundo salva, mas tem gente pisoteada, a galera esqueceu o notebook, foi uma bandalheira. Todo mundo se salvou, mas o prédio ficou depredado porque as pessoas estavam correndo. Isso é eficácia. Você atingiu o objetivo a despeito dos custos. É quando você consegue algo, custe o que custar. Agora, voltando. O que vocês colocaram lá não é uma escola eficaz, é uma escola eficiente. Eficiente é o foco no processo. É quando você sai do prédio pegando fogo, porém, sem atropelar todo mundo pelo caminho, fazendo um processo um pouco mais cuidadoso, né? Tipo, olha, não precisa todo mundo sair correndo se matando. Vamos fazer organizadamente, dá tempo, ninguém vai morrer, vai dar tudo certo, tá? Então, de novo, sejam cuidadosos com termos, tá? Então, peraí, fonte e cuidado com o uso do termo eficaz. Ele mede outra coisa. Aí a Helenice me pergunta, Michel, o que é uma escola eficaz? Que é um exemplo brutal? Aquela escola que ajuda seu filho a passar no vestibular, mas o menino até passa no vestibular, mas sai com a cabeça zoada, por quê? Não fez amigo nenhum, a escola estimula a competição, a escola divulga a nota de todos os coleguinhas da sala, de tal forma de que não exista amizade ali no meio, e sim competição. Aqueles alunos vão passar no vestibular? Vão. Agora, que custo? Né? Vocês são educadoras. Não tem um dia, gente, acho que faz parte da minha bolha de vocês também. Não tem um dia que não aparece alguma coisa horrorosa falando de adolescentes, crianças que ficam doentes, que sofrem bullying, que acontecem as coisas mais perversas e horríveis possíveis no ambiente escolar, tá? Aí você vai ver onde essa criatura estuda, escola cara, escola bilíngue, escola de gente bacana. Aí você fala, essa escola, ela é eficaz? Se você for ver os rankings do INEB, ela é eficaz, né? Porém, ela é eficiente? Não.
porque elas zoam a cabeça das pessoas. Tá ficando claro, gente? Eu tô falando. Sim, tá claro, legal. Eu tô gostando, já tô anotando aqui também. E aí nós vamos fazer as mudanças, tá? Uhum. Entendi perfeitamente. Tranquilo. Belezura, tá? Aí, prosseguindo. Então, vamos lá. Aí, há escolas com características mais mecanicistas, fechadas e resistentes a mudanças. Nessas instituições, piripipopó, beleza, mas, de novo, fonte. Né? A gente sabe, o que você pode usar como fonte? Documento do governo, documento do INEP, documento do MEC, né? Fontes secundárias não precisa ser artigo, tá? Pode ser os próprios documentos do MEC, o bicho que o MEC mais tem. Relatório e documento, a gente sabe disso, entendeu? Então, vocês podem usar a partir desses documentos, desde que referencie, tá? Aí, vocês falam das subculturas nas escolas, né? É bacana, tá? Mas esse aqui, eu vou colocar o seguinte: deixar em stand-by. Por quê? Eu não sei se a gente vai dar conta da subcultura no trabalho de vocês. Só isso, tá? Porque, qual que é a lógica? Quando a gente vai fazer uma pesquisa de clima, por exemplo, para falar sobre liderança, a gente vai pegar opiniões gerais sobre um tema. Porque a gente já entendeu, a essa altura do campeonato, que você vai agradar todo mundo. Não vai. Entende? Então, a gente vai pegar uma média, tá? Daquilo que as pessoas acham, a gente vai pegar os pontos mais críticos. Vai agradar todo mundo? Não vai, mas é a vida. Exemplo, eleições, tá? Toda vez que numa prefeitura, num estado, num país, alguém ganha, essa pessoa foi eleita pela maioria, não foi? Mas vocês concordam que tem uma galera que não gosta de quem é eleito, seja um lado, seja o outro? Entendeu? Mas o que importa, né, no caso de pesquisa de clima organizacional e no caso de uma eleição, é a vontade da maioria, tá? Então, só por isso, se por acaso for importante a gente falar de subcultura, a gente usa, mas eu acho que não vamos, tá? Eu acho que não vamos. Daí, dessa forma, o papel do gestor é essencial para promover a integração dos grupos, beleza, tá? Esse é o tipo de inferência que depois que vocês apresentaram vários autores, o grupo coletivamente pode chegar a essa constatação? Pode. Então tá, pode deixar, né? Então, o presente estudo tem como objetivo principal evidenciar como essa integração pode funcionar na instituição, analisando a relação entre a liderança, a cultura e o clima, e o bem-estar e a saúde dos docentes, tá? Gestão escolar tem se tornado um elemento central de Gê, só um minutinho. Eu coloquei, a gente colocou aí bem-estar e saúde, mas eu fiquei pensando, porque a gente falou muito de não, que a gente não vai conseguir chegar nesse espaço de saúde dos docentes. Será que coloca dessa forma? Que tal satisfação? Satisfação é melhor, né? É. Porque a saúde, senão a gente vai ter que entrar nessa parte da saúde, que eu acho que vai ficar muito longa, né? Porque aí vira um trabalho de QVT e, nossa, aí vai longe, hein? Pois é. Substituir por satisfação. Satisfação. Beleza. Tudo bem? Sim. Beleza. Gestão escolar está se tornando elemento central. Nesse contexto, a gestão. Muitos desafios. A gestão. Isso aqui é uma assertiva forte, né? Então, precisamos do quê? Fonte. Tá? Em que parte precisamos. Aqui, ó. Peraí. Fonte. Ó, gestão pouco participativa, sobrecarga do trabalho e falta de valorização, fatores que contribuem para o comprometimento do bem-estar dos colaboradores e, consequentemente, da qualidade da educação. Fonte, tá? São obviedades? São, mas Nessa parte aí, a gente tentou colocar mais ou menos, eu acho que vou ter que adequar, que a gente mudou um pouco o questionário, que a gente ia fazer o questionário na escola, né? Que depois está no final. Então, seria mais ou menos isso, né? O que a gente está tentando elucidar, como se fosse assim. Tá bom, tá bom. Aí, diante dessa problemática, esse estudo parte do diagnóstico e de que práticas de gestão inadequadas, diagnóstico do clima organizacional, né? Peraí, do clima organizacional e de que práticas de gestão podem gerar impactos negativos no clima. Beleza.
na saúde emocional de educadores, favorecendo situações de insatisfação. Mas essa parte de saúde emocional não entraria de novo naquela que você falou, não, Mitchell? Peraí, Que você, na a gente colocou lá em cima, né? substituir, substituir, Por essas situações de estresse e desmotivação, né? Então a gente entra ali na parte, pode ser? sim. Favorecendo situações de estresse e desmotivação, tá. Elaborado um questionário desenvolvido pelos autores do presente artigo, que previamente executaram o ranqueamento, identificando critérios de pesquisa de clima. Tá. A partir desse mapa de calor, tá? A partir dessa técnica. Isso aí eu fiquei de trocar, esqueci de trocar, tirar o mapa de calor. Eu copiei do que você tinha comentado e depois esqueci de alterar. Agora que eu tô vendo, que eu não mudei. Não tem problema, só já consertei aqui. A partir dessa técnica denominada mapa de calor, foram criadas 5 questões abordando o universo de possíveis causas para um clima organizacional negativo que seria influenciado pela gestão. Eu vou sugerir uma redação mais precisa. Por quê? Vocês estão falando de 5 questões que abrangem o universo, tá? Só que vocês precisam dizer exatamente quais foram as dimensões que foram listadas. Esse é o universo do grupo. Tudo bem? Porque se a gente coloca de uma forma o universo de possíveis causas, a pessoa que lê fica imaginando que são 524 perguntas e eram 5. Entendeu? Sim. Uhum, entendi. Sim, a situação mais ampla, né? A gente pode até colocar as questões aí, então, de repente. Você pode colocar um pouquinho mais adiante. Tá. Um pouquinho mais adiante. Tal pesquisa. Oi, pode falar. Hoje aí, Junara, no universo aí, a partir dessa técnica denominada mapa de calor, foram criadas 5 questões abrangendo, para a gente trocar aí, para não ficar uma coisa assim, igual ela falou, né? Você poderia encaixar aí. Sim, vou alterar depois. Vou pegar aqui os comentários da Mitia para a gente alterar. Bom, beleza. Daí, temos aqui. Tal pesquisa oportunizará o diagnóstico do clima da organização, elaboração de possíveis ações e alterações a serem implementadas, né? Tá, pelos autores, aí, né, tipo, autores, de novo, quais, né? Visando uma gestão democrática, participativa, tá, beleza. O objetivo geral desse trabalho é analisar de que forma a gestão escolar pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação e para a promoção da satisfação docente. Beleza. Com objetivos específicos, busca-se compreender o papel do gestor nas diferentes dimensões da escola, identificar os fatores que afetam o desempenho dos professores e sua satisfação no ambiente de trabalho, saúde dos professores, tirar isso, nem entra, viu? Nem entra nessa, senão vocês vão ficar doidos. E apontar... Eu pensei nisso. Oi? Eu tinha pensado nisso mesmo. Desde lá de cima, esse saúde aí estava incomodando. Mas tá bom, aí eu já vou tirar. Ó, aí eu vou sugerir aqui no finalzinho da introdução um ponto, tá? E daí eu vou descrever de uma forma um pouco mais detalhada, mas eu vou dizer onde vocês vão encontrar isso, tá? Quando a gente fala de estudos de motivação, tem uma teoria que se chama teoria dos 2 fatores. Vou até escrever aqui. Ver sobre teoria dos 2 fatores. Isso é uma observação crítica do que será feito. Vou explicar um pouco melhor, tá? O que é isso? A teoria dos 2 fatores é uma teoria que foi desenvolvida dizendo o seguinte, tá? Existem alguns fatores que são relacionados especificamente ao trabalho. Por exemplo, salário, por exemplo, o chefe, por exemplo, a iluminação, o barulho, você ter materiais disponíveis para trabalhar,
tá? Isso tudo vocês percebem que está relacionado ao cargo, sabe? São atributos da empresa, do lugar, tá? Esses fatores, quando eles estão presentes, eles significam que a pessoa está satisfeita, mas não motivada. Guarda essa informação, tá? Salário, liderança, condições de trabalho, essas situações relacionadas ao trabalho trazem satisfação, mas não motivam ninguém. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que vocês 4 estejam trabalhando numa escola, que é aquelas escolas de filme americano, que tem piscina, que tem armário, salários maravilhosos, escolas muito bem estruturadas, com recurso tecnológico, merenda maravilhosa, tem material de consumo, tem canetinha, caderno, sabe? Tudo que o professor precisa para dar uma boa aula lá tem, tá? Isso motiva a pessoa ou a Sim, deixa satisfeita? motiva. Aí, o que eu vou te dizer, Emerson? Na verdade, não. Aquele tipo de coisa que, se não tem, a pessoa fica insatisfeita. Mas se tem, ela fica satisfeita e não motivada, porque a motivação é um parâmetro além da satisfação. O que é a motivação? É quando você sente que você quer ser a melhor versão de você mesma. A motivação é como você se sente naquele ambiente de trabalho. Então, você fica motivado se aquele trabalho você sente respeito profissional, se naquele trabalho você se sente útil, se naquele trabalho você é respeitado pelos seus colegas, se você tem chance de crescimento. O que motiva são os sentimentos eliciados por esse local de trabalho, entende? Não é ter estacionamento, não é ter canetinha, não é a comida. É os estados mentais, favoráveis ou não, que esse ambiente te traz. Você entendeu a diferença? Sim, seria assim, a própria gestão deixa você voar, né? Seria isso. Uhum. Vamos supor que você trabalhe numa escola maravilhosa dessas, tá? Mas essa escola, ela estimula a competição entre os pares. É uma escola em que ninguém fala com ninguém. É uma escola em que as crianças são insuportáveis. Insuportáveis, crianças mimadas, e você não pode fazer nada. Há uma postura de cliente-fornecedor. Você sente que você é um educador de enfeite, sabe? Você não tem chance de crescimento lá. Então, satisfeito, você até tá. Você tá motivado? Mas não tá feliz internamente. Entendeu? Essa é a diferença. Então, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque o gestor, qualquer profissional da área de gestão e negócios, e isso inclui vocês agora, tá? A gente já entendeu que ninguém aqui fez vestibular para ser Jesus. Então, a gente não consegue, por mais que a gente queira motivar a todos, porque a motivação é um fator sentido, tá? A Bruna acabou de avisar que, infelizmente, o grupo dela ainda não avançou muito, mas, Bruna, manda que eu corrijo, tá? Boa noite, querida, boa noite, e espero que você se divirta hoje. Então, o que o gestor faz? Ele entende o seguinte, gente, que, olha, eu vou dar o meu melhor dentro desse ambiente de trabalho. Então, eu vou cuidar da iluminação, eu vou deixar o banheiro limpinho, vai ter a melhor marmita possível, vai ter a melhor limpeza possível, vai ter as melhores condições possíveis, mas eu também estou entendendo que eu vou motivar, eu não sei. Eu vou dar o meu melhor para que o meu colaborador fique satisfeito. Mas isso pode não ser suficiente e tá bom. Paciência. Faz sentido para você, gente? Porque a gente não tem controle sobre algumas variáveis. Tudo bem, gente? Então, de novo, o gestor ele vai fazer todo o possível dentro daquele contexto escolar para garantir o melhor. Agora, é garantia? Não, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é uma observação crítica. Qual que vai ser a conclusão do trabalho de vocês? Foram identificados esses 5 pontos, por exemplo, tá? Que incomodam as pessoas. Foi feito um diagnóstico, foi feita uma pesquisa, foram propostos meios de ação,
né, meios de consertar, de amenizar o problema. Agora, estamos dizendo que vamos tirar com um passe de mágica e vai todo mundo ser feliz, dar as mãos e sair cantando pelo mundo? Não, tá? É uma tentativa, sempre vai ser uma tentativa. Tudo bem, gente? Só tô falando isso para que vocês sejam brutalmente honestos quanto àquilo que é possível entregar e aquilo que não é possível, tá? Me alongando um pouco mais nesse ponto, um exemplo que eu já vivi na minha vida profissional e que foi verdadeiramente um absurdo, tá? Eu trabalhei numa escola, numa faculdade em Bebedouro, uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo. Gente, a escola é pequena, é uma faculdade municipal, privada, é uma faculdade maravilhosa mesmo, tá? Por que é maravilhosa? A dona da faculdade, ela contratava professores, mestrandos, doutorandos da USP de Ribeirão, que era ali do lado, né, dessa cidade, e ela dava muita autonomia para os professores. Então, aquela era uma grande escola de bons professores. A maioria dos professores que trabalharam lá acabaram passando em concursos, se tornaram muito grandes na vida, porque aquela escola permitia que as pessoas testassem. Então, a galera era muito motivada, o salário era pequeníssimo, mas a gente gostava de trabalhar lá, porque a diretora era maravilhosa, ela deixava a gente deitar e rolar. Aí, nessa mesma escola, a diretora, ela, muito, de uma generosidade, gente, que hoje em dia eu não vejo isso. Ela contratou para todos os funcionários da escola, da faxineira ao coordenador pedagógico. Ela contratou uma professora que ia dar aula de inglês na faixa para todos. Então, ela pagou o material, pagou o professor. O que ela fez? Ela liberou a faculdade inteira, todas as salas, o sábado inteiro, para que tivesse essas aulas, dependendo do nível. E detalhe, eu não morava nessa cidade, ela custeava até a van que levava a gente para até lá. Não sei vocês, mas isso é magnânimo, isso é muito generoso da parte dela. Não sei quem faz isso, tá? E pagando tudo do bolso dela. Um dia, essa iniciativa parou, por quê? Ela estava no elevador da escola e ela escutou duas pessoas, duas funcionárias reclamando. Que essa mulher é louca, ela quer matar a gente de trabalhar, não bastasse a gente trabalhar que nem camelo todos os dias, agora tem que até sábado ficar assistindo essa palhaçada. Detalhe, gente, não era obrigatório, fazia quem queria, não tinha uma obrigação. Resultado, essa pessoa, essa dona de escola, ficou chateadíssima e ela acabou com o projeto. E era um perfil de curso, era tão específico, era tão bom, que a gente sabia. Eu fiz esse curso algumas semanas e eu sabia que a mensalidade de uma boa escola ia custar mais ou menos uns R$ 600 em dias atuais. A bicha dando na faixa e tinha gente que reclamava. O que é isso, gente? Teoria dos dois fatores. Você não motiva a pessoa que não está disposta a ser motivada. E isso tem que entrar no trabalho de vocês, tá? Vamos dar o nosso melhor para satisfazer os colaboradores. Mas observem, vamos usar satisfação e não motivação, tá? Nem entre motivação, porque daí o buraco, a coisa vai longe. Bom, prosseguindo. Solução implementada. Então, primeira coisa, o que vocês pensaram em fazer? Vamos lá. Fundamentação, piripiporopó. Tá, apêndice. Ah, tá. Então, primeira coisa. Aqui, o que vocês têm que... Deixa eu primeiro ir lá no formulário, depois eu volto lá para cima e digo os pontos superiores que ficaram para trás. Pode ser, gente? Pode. Beleza. Tá ficando confuso, tá tudo bem? Nada, imagina. Tá, beleza. Tranquilo. Então, ó, então aqui no Google Forms. Então, primeira coisa, apêndices, né? Então, modelo de questionário, formulário do Google Forms, biribibrobó, idade, gênero, renda, curso, né? Foi bom que vocês mudaram as opções. Instituição de ensino que você estudou, público ou privada, em que ano do curso que você está, caso tenha se formado há quantos anos, como ambiente. Tem que criar aqui, gente, uma opção de magistério, tá? Porque tem muitas escolas que ainda têm profissionais que fizeram magistério, não foi graduação.
Eu não sei como que entra quando for colocar curso de graduação. Mentira, a gente, não sei se tem a ver, nós escolhemos uma escola de ensino médio para fazer. É a escola que eu trabalho. Eu até conversei com a direção, se a gente pode aplicar, eles gostaram muito da ideia, vão até querer ver depois, né, a tratativa e tudo. E lá, ensino médio, aí sempre vão ser professores, né, com formação, ou letras, matemática, pedagogia. Pode manter, ou você acha que Não, coloca, pode, caso a pode. gente fosse, né, aplicar numa outra Não, escola? pode. Só que Mas o MT, daí, ele não entraria em outros, não? O magistério não entraria em outro, né, na resposta? só se for outros qual, e deixar um espacinho para a pessoa. Especificar? Outros especificar. Sim, sim. Da escola piloto. Ó, aqui em cima, eu coloquei aqui, destacar o perfil da escola piloto. Por que isso, gente? Porque uma escola de ensino médio é diferente de uma escola de ensino básico, então é importante que vocês destaquem isso, até para justificar as escolhas feitas na hora de vocês montarem o questionário, tá? Tá. Aí, 40, gênero, renda mensal, cursos de graduação, instituição, período do curso, caso tenha formado, ambiente da escola, tá? Então, aí, primeira variável. Então, aqui, eu vou anotando aqui, peraí que eu ainda anoto as coisas, gente. Então, peraí, tem ambiente. Aí tem valorização, incentivo ao trabalho em equipe, tá? Abertura, e, na verdade, democratização do processo de tomada de decisão. Tomada de decisão, tá. E daí, abertura de novo, se sente incluído, beleza. Atuação da gestão, beleza. Clima organizacional. Ó, observação importante. Vocês vão estar lidando com um público que às vezes não sabe o que é clima organizacional, tá? Então, eu acho que vocês têm que pensar em um termo não técnico. Sabe por quê? Aí você vamos supor que tem alguém da matemática que está respondendo o questionário. Gente, pessoal da matemática, clima é 22 graus, sabe? Eu sei, Poderia colocar o ambiente da escola? isso, Ambiente daria certo? isso. Tá. O ambiente. Aí você só deixa o menos Poderia técnico. colocar o ambiente de trabalho, Mitia? Oi? Como você avalia o ambiente de trabalho atualmente? Sim. Vamos colocar aqui, por exemplo, ambiente de trabalho. Que lembra, o texto, ele tem que ser compreensível para quem não é da nossa área, gente. Senão, a pessoa larga no meio, tá? Como você considera a sua carga de trabalho? Você se sente emocionalmente bem no ambiente escolar? Como você sente a sua motivação? Cuidado com motivação. Cuidado com motivação. Substitua por satisfeito. Como você se considera, o quão satisfeito, por exemplo, o quão satisfeito você se considera em seu ofício? Pode ser, gente? Mas esse ofício aí não fica muito técnico, não? É seu trabalho, beleza. Pode. Peraí. Como que eu. Peraí. Ah, O cadê? quão você se considera. Acho que dá para você clicar em cima que você tira aí no trabalho. Beleza. Tá. E ó, agora já aumentou um pouco, ficou melhor. Então, aqui a gente tem. Então, aí chegamos tudo bem com o questionário, tá? Agora, aqui em cima, o que vocês vão fazer é o seguinte: qual a solução? Aí vocês vão falar, segundo fulano, segundo Beltrano, as soluções propostas são A, B e C. Em suma, o autor A fez A, o autor B fez B, o autor C
IPC, com base nas práticas estabelecidas, o coletivo do grupo optou por desenvolver um projeto que consiste em uma pesquisa de clima organizacional e uma proposta de intervenção de melhoria. Essa pesquisa será dividida em X etapas. São elas. Então, a avaliação, mapa de calor. Seria a aplicação do questionário? Oi? Essa A seria a aplicação do questionário? Ainda não. Ah, tá. Aqui no mapa de calor, você vai identificar as variáveis-chave. Que é o que a gente já fez, né? Exato. B, elaboração do instrumento de coleta de dados da pesquisa de clima. Já foi o questionário. Peraí. Antes, conversa com diretorias para explicação dos objetivos do projeto, tá? Que nem vocês já fizeram. Você tem que avisar por que é que você está fazendo, porque senão, né, a pessoa pode se sentir invadida, inclusive, né? Sabemos como funcionam questões políticas no trabalho, certo? Ok. Né? Então, foi lá, conversa e apoio explícito do projeto. Daí, elaboração do instrumento de coleta de dados. Aí tem a divulgação aí tem a validação do instrumento. O que significa validação de instrumento, gente? Significa mais ou menos o que vocês estão fazendo agora. Vocês vão pegar esse instrumento de coleta de dados, passar para alguém validar, para ver se está bom, se não está. E daí, se estiver bom, aplica. Tudo bem? Sim. Sim, inclusive, depois eu vou passar para ela, né, antes da gente aplicar, para ela dar uma lida, né? Exato. Uhum. Especialista e líder. Né? Aí, divulgação da pesquisa junto aos colaboradores, porque tem que avisar, né, gente? Pessoal, de tanto em tanto vai ter uma pesquisa, participe, vai ser legal, vai todo mundo crescer. Algo assim, tudo bem, gente? Uhum. Porque senão o pessoal fica boiando. Aplicação da pesquisa. Aí, organização dos dados coletados, elaboração de relatório. Olha como tem coisa, gente. Desenvolvimento de proposta. Peraí. Aí, reunião com diretorias para definir curso de ação. O que é isso, gente? Vamos supor que vocês listaram 5 variáveis, o que eu entendi, né? Que foi, deixa eu ver aqui, a valorização, o ambiente, o trabalho em equipe, a abertura, a democratização do processo de tomada de decisão. Vamos supor que a democratização do processo de tomada de decisões seja algo que a diretora vai falar o seguinte, diretor ou diretor, isso aqui, lamento. Da minha vontade, eu mexeria, mas pelas normas do ministério, sei lá, não pode. Então, o que é essa reunião com diretoria para definir curso de ação? Definir qual desses critérios tem algo que dá para ser feito, entendeu? Entendi. Nós vamos fazer o relatório. Pode falar, Ana. Seria, assim, mais viável valorização e incentivo, então? Desculpa, eu não entendi, querido. Você fala um pouco mais alto?
Seria valorização e incentivo, então, mais viável para a gente? Não, é só um exemplo, Ah, né? tá. Vamos supor que a diretora, por exemplo, ela fale, olha, isso aqui, olha, eu concordo com vocês, mas eu não tenho como mexer. Aí, por isso que é importante conversar com a diretoria, para saber até onde você pode ir, Ah, sim. tá? Porque às Entendi. vezes tem coisa que não dá. Mesma coisa, vocês não perguntaram de salário, entendeu? Mas já pensou que estivesse falando a galera, olha, o que me incomoda é salário. A diretora sente e chora, filho, porque ela vai falar, eu também queria pagar mais, mas não tenho como, Não entendeu? depende dela, né? Tá? Então, reunião com a diretoria para definir curso de ação. E que curso de ação é esse? Que critérios serão passíveis de intervenção? Daí sim, define-se um projeto de intervenção, divulga os resultados com todos, tá? Já com o projeto de intervenção desenhado, estruturado, com datas e responsáveis. Faz sentido para vocês? Então, ao invés de vocês ficarem informando as pessoas passo a passo, quando vocês falarem, vocês já vão matar a cobra e mostrar o pau, entendeu? Identificamos Já as... levam, por exemplo, quando for mostrar, a gente já leva num cronograma, né, para a pessoa ver como é que a gente planejou e se vai ser permitido fazer dessa forma, né, dentro da escola, se depois divulgar os dados e tudo mais, né? Para divulgar para o público externo, ou seja, para os respondentes, vocês já vão chegar com um projeto desenhado. Foi identificado esse problema, para resolver esse problema vai ser feito isso ao longo de X tempo. Ok. Beleza? Uhum. Porque vocês concordam comigo que é desanimador a pessoa que lembra daquela conversa que a gente teve, a gente não vai agradar todo mundo. Vamos supor que o Joãozinho fala o seguinte, mas o que me incomoda mesmo, na real, é o processo, a abertura, nossa chefe é super fechada, ela é muito autocrática. Ele pensa assim, mas o que importa é a percepção coletiva. Se o coletivo entender que, puxa, que legal, não é perfeito, mas olha que legal, é o que importa. Porque, de novo, vocês vão agradar todo mundo? Não, não vão. Vamos escutar um monte de coisa? Vão. Vão mesmo. É esperado, aquela história. É fácil tacar pedra em cachorro morto. As pessoas não ajudam e criticam, entendeu? Então, saibam que vocês vão encarar tudo isso. Especialmente vocês querendo promover a intervenção, vai acontecer tudo isso. Mas faz parte, entendeu? Antes tomar crítica por ter feito algo do que por não ter feito algo. Nada, né? E daí, implementa o projeto, coleta resultados, vê método Kirkpatrick. Tá, isso aqui depois vocês vão ter que me pedir. Prontinho. Faz sentido para você, gente? E isso tudo vocês vão listar, tá? Agora, dentro dessas opções, porque ela foi escolhida, vocês vão falar perfil da escola piloto, recomendações de luz, aquele autor que fala de clima e cultura, né? Viabilidade do projeto. Tá? Aí, como ela será implementada? Aí é aquela etapa que vocês vão dizer, vai ser implementada assim, vai ser uma palestra, mas aí tudo depende do potencial resultado, tá? Vocês estão me dizendo, a gente vai aplicar a pesquisa. Eu comentei com vocês, não era obrigatório aplicar. Mas se caso vocês queiram, né, vocês vão falar, olha, o resultado da pesquisa foi esse. Com base nessa pesquisa, foi conversado com a diretoria, o tema a ser trabalhado será esse, e daí, para resolver esse problema, vamos fazer isso e isso, tá? Palestra, capacitação, roda de conversa, acompanhamento específico de um profissional, um psicólogo, vamos ver, tá? E prazo de implementação. Prazo X, tá? No caso de pesquisa de clima, geralmente de 6 meses a 1 ano, tá?
Aí vocês percebem que daí fica fácil preencher todo o resto? Então, quais foram as principais ações que foram necessárias para a implementação da solução? Né? Depende de tudo isso aqui. Por exemplo, tem que falar com a Secretaria de Ensino, tem que separar um espaço, tem que ter um monitor, um tutor que acompanhe isso à distância. Aí depende. Por isso, quando a gente faz uma pesquisa de clima, a gente não elege 24 prioridades. A gente pega 2, 3 pontos e trabalha em cima desses 2, 3 pontos. A gente não faz um monte de coisa, porque senão a gente fica doido. Tá? Aí aqui já vai bem além daquilo que era para a gente fazer, tá? Mas já dá para ter uma ideia de basicamente todos esses outros pontos. O que eu tinha pedido para vocês era até prazo. Mas vocês já têm condições de fazer ações. Deu para entender, gente? Deu sim. Deu. Então, a gente já pode, assim, planejando e aplicar. Está aprovado o relatório, o questionário. Uhum. Pode. Lutia, você acha que a gente está dando um passo maior que a perna em Não. fazer o questionário e tudo mais? Você acha que a gente veio para outro caminho? Ô, Junara, de todo jeito, vocês vão ter que fazer o questionário. O que vocês estão fazendo de diferente é aplicar. Entendi. Uhum. Inclusive, se vocês falaram, não vai dar muito certo eu aplicar, vai tá. Não deu, a gente pode fazer ele como se fosse fictício. Baseado nas literaturas que a gente tem, a gente faria as tratativas apenas, sem aplicar. Ó, vocês escolheram, salvo engano, 4 ou 5 dimensões. O que vocês podem fazer é propostas de intervenção para cada uma dos 5 problemas, mas isso com embasamento na literatura. Sim. Eu até li um artigo do Luz, mais curtinho, que ele mostra, né, a primeira questão, aí tem lá o gráfico, como que foi votado, como foi, né, e as tratativas. Isso não tá legal, e de repente poderia fazer assim, se a gente ver que fica mais difícil, né, vamos ver, nós vamos ter que ler mais. E lembrando que o tópico de vocês fala de liderança, né, então a gente vai ter que focar a conversa de vocês em uma problemática mais relacionada à liderança mesmo, que vocês, né, fizeram mesmo. Então, olha, quando a gente está falando de valorização, trabalho em equipe, abertura, democratização, isso é liderança. Quanto ao ambiente físico, não exatamente, isso não é liderança. Tá? Então, vocês têm que dar uma olhadinha, vincular, queremos saber do líder. Tá? Então, qual dessas perguntas dizem respeito especificamente a esse líder? Entendi. Talvez, mas poderia colocar essa liderança, tem, não sei, proporciona alguma coisa de ambiente de trabalho? Não, né? Porque não é só ele, né? Tem mais variáveis. É muito capcioso. E daí, fofoca mil. Quando a gente faz uma pesquisa de clima na real, né, não que vocês não estejam fazendo, né, vocês estão desenvolvendo tudo para ser aplicado amanhã. A gente geralmente começa fazendo coisas mais fáceis. Por quê? Se a gente começa pegando já um problema muito crítico, muito difícil, se a gente não dá conta, os colaboradores ficam assim, que palhaçada. Para que fazer a gente perder tempo? Para que pedir para a gente responder? Né? Se a pessoa põe ali empenho, põe tempo, vocês vendem um discurso que depois a pessoa não sente que é cumprido, ela fica pensando, mas que palhaçada, não vou fazer mais. Então, pelo sim, pelo não, o que muitos consultores fazem? Eles sabem que para a melhoria de clima a gente precisa de um caminho mais longo, e que às vezes aquilo que está dando problema é algo mais complexo, não é tão simples assim. Mas o que o pessoal faz? Até como critério de engajar os colaboradores. Faz a pesquisa, escolhe para trabalhar um problema relativamente mais simples e resolve. Com isso resolvido, você divulga o resultado. Olha, fizemos isso, por exemplo. Uma vez, numa empresa do setor metalúrgico de Ribeirão Preto, as pessoas reclamavam de tudo, mas tinha um fator que não era o primeiro, mas o pessoal da consultoria falou para o líder, faz isso. Os funcionários reclamavam que o refeitório era muito ruim,
que não tinha cadeira suficiente, que não tinha micro-ondas suficiente, que era muito quente, que tinha filas muito grandes. Eram tantos os problemas dessa metalúrgica que o pessoal não achou caro colocar mais cadeira, comprar mais 5 micro-ondas e colocar um ar-condicionado no lugar. Porque isso era relativamente simples perto dos outros problemas. Só que a percepção disso, que era desse tamaninho para os colaboradores, foi tão grande que na pesquisa seguinte a satisfação deles tinha assim quintuplicado, entende? Então, uma vez que a pessoa está mais feliz, está mais engajada, aí você pode partir para problemáticas um pouco mais densas, tá? Então, inclusive, vocês podem colocar isso no trabalho de vocês. Olha, apareceu temática tal, tal, tal. Essas demandariam mais tempo, e entende-se que talvez seja pensando na viabilidade futura do projeto, vamos focar em ações mais pontuais e mais simples, mas claro, sempre fazendo e aumentando o nível de complexidade de tempos em tempos, para que a gente possa ir resolvendo os problemas ao longo do tempo. Faz sentido para vocês, gente? Faz sim. Mitinho, Uhum. deixa eu te perguntar, então, se a gente fosse fazer o questionário, já fiz, aplicar o questionário, e a gente pegar algumas demandas desse questionário em que as pessoas marcaram que estão insatisfeitas, aí a gente ia trabalhar em cima dessas respostas, montar um relatório junto com a diretora, para buscar soluções, buscar alternativas para essas questões, é isso? Ó, vocês coletam os dados e compilam. Como vocês vão compilar? Coloca em gráfico, em tabela, mostra tantos por cento estão satisfeitos, tantos por cento insatisfeitos, coisa assim, tá? E daí, para cada atributo, é importante que o grupo tenha algumas ideias, sabe? Porque às vezes a líder, ela recebe aquilo, ela fala, ai, que saco, mais um problema, sabe? Vocês podem apresentar. Essa é a minha preocupação, porque às vezes uma coisa que a gente está fazendo, que é um trabalho nosso, pode gerar um clima, né? Nós estamos falando de clima e pode criar um clima lá dentro da escola que às vezes vira um problema, né? Exato. Porque pode ter coisas que fogem do controle da diretora para resolver, porque eu estou no cargo de gestão e eu sei que é assim. Tem coisas que às vezes o pessoal reclama e tudo, mas depende do sistema, depende de outros órgãos que fogem da nossa competência de resolver. E às vezes isso pode gerar um clima de insatisfação maior ainda e um problema para a diretora. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse questionário, na hora de compilar os dados e dar resultados e propor soluções, porque ao invés de a gente ajudar, a gente pode estar atrapalhando, né? Então, uma coisa que é nossa vai criar um clima lá na escola que, às vezes, é difícil para reverter, né? Mas a gente vai passar sempre, antes de passar para o pessoal, né, passar para a diretora. E vai ter esse feeling, né, Lenice, que eu entendi, de escolher aí uma solução possível. Por exemplo, vamos ver a valorização do trabalho em equipe. Isso é uma coisa possível de se fazer nas escolas, né? Até é interessante. Então, de repente, essa poderia, se for uma que tem baixa votação, né, que os professores estão insatisfeitos, a gente às vezes colocaria essa tratativa somente dessa, né? Nós vamos escrever no nosso trabalho as outras que a gente tem, que a gente, né, vai dar tratativa, mas vamos falar, resolver mesmo só essa questão lá junto ao pessoal. Isso tudo autorizado pela direção, a gente mostra para ela. Se ela falar que esse não tem jeito, que ela não gostaria que fosse assim, a gente altera também, né? Eu acho que é dentro desse contexto. O que vocês acham? A gente tem que sempre estar conversando com ela, então, mas a gente pode focar em um só métier. Como nós temos várias questões... Pode, né? Vocês vão fazer uma pesquisa para verificar como está o cenário. Dado o cenário, dados os pontos críticos, o grupo elege quais pontos ou qual ponto eles vão trabalhar, porque, de novo, é melhor fazer menos, mas fazer, do que se propor a fazer tudo e de tudo, largar pelo caminho ou gerar um problema político. Até por conta do prazo, né, Mitia? A gente não vai conseguir. Não dá. Você falou 6 meses a 1 ano, né? A gente vai ter que pegar uma coisa só
E mesmo assim é uma tratativa longa, né? Soluções longas, né? Exato. Porque uma pesquisa de clima, a gente não mede melhoria de uma semana para outra. Uhum. Cabe a nós agora, então, pensar se a gente vai fazer na escola mesmo, ou se a gente vai criar aí fictício a partir de literatura. O que também não é fácil, né? Que nós vamos ter que ler muito mais para poder pensar nisso. Isso é uma coisa importante. No caso de literatura, aí vocês vão propor um instrumento e sugerir ações. E acabou, para aí. Ok. Porque daí não tem. A parte que, caso vocês falem, olha, não vamos fazer na prática, vamos fazer só na teoria. O mapa de calor vai ser já montado, isso que importa. Esse mapa de calor foi desenvolvido conversando com diferentes profissionais que trabalham no setor da educação e foram levantados esses pontos críticos relacionados à liderança, tá? Os outros tópicos não deu tempo, não foi possível, por quê? Que nem bem disse a Helenice. Tacar pau no líder, todo mundo taca, quero ver sentar na cadeira. É muito difícil, tá? E o líder, às vezes, ele recebe o relatório, ele fala, ai, mais um, sabe? Porque, gente, não sei mais se um problema para minha coleção aqui de problemas. A Helenice agora tá numa posição de liderança, eu já estive. Gente, Deus me livre. Todo dia vem uma bomba. É irritante, sabe? Então, vamos supor que vocês decidam fazer na prática. Olha, vamos aplicar. Beleza. Vocês podem chega com o levantamento das coisas e vocês tenham a delicadeza de já chegar com uma solução, porque não é chegar, ai, querida, se vira, porque, gente, sabe, aí a pessoa pensa, meu Deus, eu já morri meu burro, porque foi que eu entrei nessa, entendeu? Essa é a minha preocupação, porque nosso trabalho pode desandar um problema muito grande. Pode. Por isso, pensem bem, tá? Eu gostaria de ver isso aplicado. Agora, eu entendo que pelo tempo não vai dar, entendeu? Então, pensem se de repente não vale a pena fazer uma proposta teórica mesmo, mas que poderia ser aplicada amanhã, se fosse o caso. Eu acho que seria melhor, então, mais viável. Eu também acho. Mas fica a critério de vocês. O Emerson, ele mandou o seguinte, né? Ele falou de definir metas que sejam específicas, mensuráveis, sim, né? Então, dados os potenciais resultados, vocês vão definir metas que sejam atingíveis em um período X de tempo, 6 meses a um ano, tá? E esses Exatamente. Aí, o que seria esse indicador? Por exemplo, percepção de satisfação, redução de desperdício, redução do número de afastamento. Vocês, de acordo com cada atributo, tem um indicador específico, tá? Beleza. Mitier, aí, então, depois você manda para a gente, por favor, os autores que você comentou aqui, deixa eu achar aqui, que eu anotei. O Robbins, né? É o Robbins, o Shire, né? Edgar Shire. O Shine. Deixa eu ver se você Tem mais vou mandar aqui. Falado. Leblanc. Você colocou lá colocou lá na nossa orientação lá, aquele eu acho. Então. O Hersey Blanchard. Hersey Blanchard está no livro do Robbins. O Robbins é um livro que se chama Comportamento Organizacional. Eu mandei para vocês o link do PDF desse livro no meu Dropbox. Pega lá, tá? Tá, e o Stein, deixa eu ver, eu consigo mandar aqui pelo chat alguma coisa, será? Eu acho que você consegue colocar, talvez, para a gente lá no nosso trabalho também. Eu vou deixar ele compartilhado e a gente vai fazendo alteração e já vai ficando pronto. Peraí, deixa eu colocar, eu vou colocar o link do livro do Stein lá em cima, peraí. Que eu tenho o link do livro do Stein. Deixa eu compartilhar com vocês a telinha do que eu estou mexendo. Tá, deixa eu abrir aqui meu Dropbox. Esse Stein, gente, ele morreu com quase 100 anos. Morreu faz uns 2 anos ou 3. E ele era um gênio. Sério mesmo, ele era um gênio. Ele pesquisou, ele fez, assim, estudos super importantes da minha área. Espera aí que eu... Não, calma aí que eu... Peraí que eu já tô achando, gente.
Aí ele fez algumas coisas, por exemplo, vocês já ouviram falar de um negócio que chama âncoras de carreira? Não. Âncora de carreira é um teste que ele diz certinho o que é, para que é que você serve na vida. Ele serve tanto para a pessoa muito jovem que está começando a faculdade, não sabe o que é da vida, quanto para a pessoa que está já numa profissão e está de saco cheio, quer mandar tudo para casa do caramba e está querendo começar de novo. E tem um instrumento. Oi? Então é nós, professor. Pois é. Inclusive, o Schein, ele fala isso, ele desenvolveu isso na década de 1970. Ele fala o seguinte, olha, toda carreira tem ciclos. Então, os ciclos, eles se esgotam entre 20 e 30 anos. Então, por exemplo, a pessoa que começou a trabalhar como professora ou professora com 25, entre 45 e 55, ela pega ódio. Porque tem o ciclo da carreira da pessoa, né? Então, se a pessoa fica fazendo sempre a mesma coisa e não muda, ou seja, ela é sempre professora, mas ela não vai para uma coordenação, não vai para uma direção, não faz alguma coisa diferente, quando chega com 20, 30 anos, ela não aguenta mais. E são pessoas que começam outra carreira por pura saturação. Sério mesmo, tá? E esse cara, além desse negócio de âncora de carreira, que eu acho genial, gente. Depois vocês deem um Google, tem o teste, tem os resultados, é muito simples, tá? Qualquer pessoa pode usar. Ele desenvolveu também o conceito de clima organizacional. Tipo, o cara, ele era muito bom. Assim, todas as grandes coisas da área de humanas, assim, da área de gestão, não todas, mas muitas, quem desenvolveu foi ele. É incrível. E aí, gente, tá um link do PDF do livrinho dele, tá? Que é o do Cultura Organizacional e Liderança, que inclusive é um livro bem legal, tá? Belezura, gente? Ok. Então, meninos, é isso. Sim. Bom, então, pessoal, Beleza. dúvidas, Obrigada. problemas, reclamações, me avisem. Prisão, tô por aqui. Acho que foi ótimo. A gente esclareceu bastante coisa, né? E já deu para dar uma andada. Gostei. Aí eu vou fazendo e vou te avisando conforme for crescendo. Vou compartilhar com vocês, pessoal. Que esse aqui eu fiz um link novo, um artigo, só para não misturar, porque eu estava misturando os dois. Eu fiz uma cópia e não estava misturando tudo. Aí eu vou compartilhar. Obrigada, Bitia. Um abraço, boa noite. Imagina, pessoal. Obrigada, Bom feriado para vocês boa noite, todos. colegas. Beijo. Tchau, colegas. Tchau. Tchau.